O império que sobreviveu a tudo e a todos. Eles foram caçados pelos governos mais poderosos do planeta. Forças especiais, agências internacionais, bilhões em investimento. E ainda assim, eles nunca pararam. Agora pensa nisso por um segundo. Como uma organização criminosa consegue sobreviver a décadas de guerra direta contra o Estado, sem colapsar? Não só sobreviver, crescer, se expandir, se tornar um império bilionário. E aqui está o ponto que ninguém te conta. O cartel de Sinaloa não venceu pela força. Eles venceram pela estrutura. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que cartéis funcionam como gangues ou como empresas? Porque se você ainda pensa que isso é só sobre drogas, você já começou errado. O que você está prestes a ver é um sistema, uma máquina, projetada não apenas para lucrar, mas para resistir. Agora segura isso, porque o mais impressionante não é o dinheiro, nem o poder. É o fato de que mesmo quando líderes caem, nada para. E isso não deveria ser possível. Organizações criminosas dependem de líderes fortes. Quando eles caem, tudo desmorona, certo? Errado. E é aqui que a história fica perigosa. Porque o cartel de Sinaloa quebrou essa regra. Agora pensa comigo. Em 2016, um dos nomes mais famosos do crime organizado mundial foi capturado. Joaquim El Chapo Guzmán. O homem que muitos acreditavam ser o cérebro por trás de tudo. A lógica seria simples. Sem o líder, sem o império. Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, foi o oposto. O cartel continuou operando, expandiu rotas, aumentou lucros. Agora me responde, como uma organização perde seu líder mais importante e ainda assim se fortalece? Isso não é sorte, isso é design. E é exatamente isso que vamos destrinchar. Mas antes, tem algo ainda mais inquietante. Porque enquanto governos tentavam derrubar o cartel de fora, o cartel já estava operando por dentro. Agora pensa nisso com calma. E se o verdadeiro poder deles não estivesse na violência, mas na capacidade de se infiltrar? E mais, e se grande parte do sistema que deveria combatê-los dependesse direta ou indiretamente da existência deles? Isso muda tudo, porque nesse ponto não estamos mais falando de crime, estamos falando de integração. Agora deixa eu te provocar. Se um sistema inteiro se adapta à presença de uma organização criminosa, quem está controlando quem? E essa pergunta é desconfortável, porque a resposta não é óbvia. Mas calma, porque isso ainda é só a superfície. No próximo bloco, você vai entender como tudo começou e por que, desde o início, isso nunca foi um cartel comum. A origem de um sistema, não de uma gangue. Antes de bilhões, antes do império, existia uma vantagem. E não era força, era visão. Agora, presta atenção nisso. O cartel de Sinaloa não nasceu grande. Ele se tornou grande porque entendeu algo antes de todo mundo. Controle de rota vale mais que controle de produto. Agora, pensa comigo. Se você controla apenas a droga, você é substituível. Mas se você controla o caminho que ela percorre, você se torna indispensável. E foi exatamente isso que eles fizeram. Enquanto outros cartéis brigavam por territórios, eles focaram em logística, silenciosamente e estrategicamente. Agora deixa eu te perguntar, quem tem mais poder? Quem produz ou quem distribui? Essa foi a primeira grande jogada. Mas aqui vem o detalhe que muda tudo. Eles não centralizaram, eles descentralizaram. Parece contraditório, certo? Mas pensa nisso. Em vez de uma estrutura rígida, eles criaram uma rede. Células independentes, operações autônomas, conexões flexíveis. Agora, imagina tentar derrubar algo assim. Você elimina uma parte e o resto continua, sem impacto, sem colapso. Isso não é improviso, isso é arquitetura. Agora segura isso, porque tem mais. O cartel não cresceu sozinho, ele se conectou. Produtores na América do Sul, distribuidores nos Estados Unidos e intermediários em vários países. Uma cadeia global. Agora me responde, você consegue parar algo que não está em um único lugar?
ou algo que existe em todos? E é aqui que entra outro ponto crítico. Eles entenderam o valor da adaptação. Quando uma rota fechava, outra surgia. Quando uma técnica era descoberta, eles mudavam, rápido, sem hesitar. Agora pensa nisso. Quantas organizações conseguem se reinventar constantemente sob pressão extrema? Pouquíssimas. E é exatamente por isso que eles sobreviveram. Mas aqui vem a parte que poucos percebem. Eles não evitavam o sistema, eles usavam o sistema. Empresas de fachada, parcerias indiretas, movimentações financeiras aparentemente legítimas. Agora deixa eu te provocar. Se o dinheiro entra limpo, alguém questiona de onde ele veio? Ou simplesmente aceita? E essa pergunta é mais importante do que parece, porque foi assim que eles começaram a construir algo maior que um cartel. Eles construíram influência. Agora, segura isso, porque no próximo bloco você vai ver como essa estrutura foi levada ao limite e como eles transformaram um sistema eficiente em algo praticamente impossível de parar. Mas antes me diz uma coisa, você acha que uma organização assim só cresce por causa da violência ou pela inteligência estratégica? Comenta aqui embaixo. E se você curte entender como essas operações realmente funcionam, se inscreve, porque o que vem agora é onde tudo fica ainda mais complexo. Quando o sistema começa a ser caçado e se torna ainda mais perigoso. Tudo estava funcionando, rápido, silencioso e praticamente intocável. Mas então, algo mudou. Não foi uma grande operação, não foi uma denúncia explosiva, foi algo muito mais perigoso. Padrões começaram a aparecer. Agora pensa comigo. Você pode esconder uma operação, mas consegue esconder um comportamento? Porque foi exatamente isso que começou a acontecer. Agências começaram a perceber que mesmo sem conexão direta, algumas coisas se repetiam. Rotas mudavam, mas sempre dentro de uma lógica. Dinheiro circulava, mas sempre seguindo certos padrões. Agora me responde, quando algo parece aleatório, mas na verdade não é, o que isso significa? Significa que alguém está observando. E foi exatamente isso que aconteceu. A DEA começou a conectar pontos, lentamente, sem pressa, sem alarde. E aqui está o detalhe mais importante. Eles não estavam tentando pegar o cartel. Eles estavam tentando entender o sistema. Agora segura isso, porque quando você entende o sistema, você não precisa correr atrás de cada peça. Você vai direto na estrutura. Mas aqui entra o primeiro problema. O cartel percebeu. Não imediatamente, mas quando percebeu, já era tarde demais para ignorar. Agora pensa nisso. Como você reage quando sabe que está sendo observado, mas não sabe exatamente como? Você para? Ou você evolui? E foi aqui que tudo mudou. Porque o cartel de Sinaloa fez algo que poucas organizações conseguem fazer sob pressão extrema. Eles se reinventaram em tempo real. Rotas abandonadas, novas conexões surgindo, intermediários substituídos. Tudo rápido, tudo silencioso. Agora deixa eu te perguntar. Quantas organizações conseguem mudar completamente sua estrutura sem colapsar? Quase nenhuma. Mas eles conseguiram. E isso criou um efeito inesperado. Porque enquanto as autoridades estavam começando a entender o sistema antigo, o sistema já não existia mais. Agora pensa nisso. Como você combate algo que muda antes mesmo de ser compreendido? E aqui entra o jogo psicológico. Porque não era mais só logística, era estratégia, era antecipação. O cartel não reagia, eles previam. Agora segura essa ideia. E se o cartel estivesse sempre um passo à frente? E mais, e se parte das ações das autoridades estivesse sendo prevista desde o início? Isso parece exagero, mas não é. Porque quando você entende padrões de investigação, você começa a antecipar movimentos. E foi exatamente isso que eles exploraram. Mas aqui vem o primeiro grande risco. Porque quanto maior o sistema, maior a chance de erro. E erro deixa rastro.
Agora imagina a situação. Um operador falha, uma rota é usada 2 vezes, uma transação foge do padrão. Pequeno detalhe, quase invisível, mas suficiente. Agora me responde, quantos erros são necessários para derrubar um império? Um ou uma sequência deles? E é aqui que a tensão aumenta, porque pela primeira vez o cartel não estava apenas crescendo, eles estavam sendo pressionados. De fora e de dentro. Sim, de dentro. Porque quanto mais pessoas envolvidas, menos controle absoluto existe. Agora pensa nisso. Você confiaria em centenas, talvez milhares de operadores, sabendo que um único erro pode expor tudo? Essa é a fragilidade de qualquer sistema complexo. E o cartel sabia disso. Então eles fizeram algo ainda mais agressivo. Eles começaram a reduzir a exposição. Menos comunicação, mais fragmentação, mais isolamento entre células. Agora deixa eu te perguntar, se ninguém tem a visão completa, quem pode trair o sistema? E essa é a beleza e o perigo, porque isso torna o sistema mais seguro, mas também mais difícil de controlar. Agora segura isso, porque enquanto tudo isso acontecia, as autoridades estavam chegando mais perto. Mais dados, mais padrões, mais conexões. Mas ainda faltava algo, uma peça, uma falha real. Agora pensa comigo, o que é mais difícil de esconder? Dinheiro ou pessoas? E essa pergunta começa a abrir uma nova frente, porque sistemas podem ser perfeitos, mas pessoas nunca são. E é exatamente por isso que no próximo bloco tudo sai do controle. Porque até o sistema mais inteligente depende de decisões humanas. E decisões humanas erram. Agora me diz, se você estivesse no topo de uma operação dessas, você confiaria no sistema ou nas pessoas? Guarda essa resposta, porque o que vem agora é onde tudo realmente começa a quebrar. Agora esquece tudo que você viu até aqui, porque planejar é uma coisa, executar sob pressão real é outra completamente diferente. E é aqui que a maioria das operações quebra, mas não essa. Agora pensa comigo, você tem rotas monitoradas, agências observando, riscos internos aumentando. Mesmo assim, as operações continuam. Por quê? Porque eles não executavam como você imagina. Eles não dependiam de uma grande operação. Eles operavam em microdecisões coordenadas. Agora segura isso. Nada era grande o suficiente para chamar a atenção, mas tudo, junto, era gigantesco. Agora imagina a cena. Um caminhão cruza a fronteira. Nada suspeito. Documentação perfeita. Carga comum. Mas o que ninguém vê está escondido. Agora me responde. Você inspeciona todos os caminhões ou escolhe quais parecem suspeitos? Esse é o primeiro ponto de falha do sistema. E eles sabiam disso. Mas aqui é onde fica ainda mais interessante, porque o caminhão não era o plano, era só uma peça. Agora pensa maior. Enquanto esse caminhão passa, outro já mudou de rota, outro já foi cancelado, outro está sendo redirecionado, tudo ao mesmo tempo. Agora deixa eu te perguntar, como você intercepta algo que nunca para de mudar? E aqui entra o nível de coordenação que quase ninguém entende. Não existia um comando central direto. Existiam decisões locais baseadas em diretrizes globais. Isso é raro e extremamente eficiente. Agora segura isso, porque essa estrutura permite algo poderoso, velocidade sem depender de aprovação. E isso muda o jogo. Porque enquanto uma agência precisa validar, autorizar, processar, o cartel decide e executa imediatamente. Agora pensa nisso. Quem ganha em um jogo onde um lado precisa pedir permissão e o outro só age? Mas aqui vem o ponto crítico. Nem tudo é logística. Existe um fator imprevisível, o humano. Agora imagina, um motorista nervoso, um operador distraído, uma decisão tomada tarde demais. Pequeno erro, grande consequência. Agora me responde, você confia mais no sistema ou nas pessoas que executam ele? Porque foi exatamente aqui que o risco aumentou. E mesmo assim,
as operações continuaram. Por quê? Porque eles reduziram o impacto do erro. Como? Fragmentando ainda mais. Agora presta atenção nisso. Se uma operação falha, ela não compromete o todo, só aquela parte. Agora pensa nisso. Quantas organizações conseguem operar com falhas sem entrar em colapso? Pouquíssimas. E é isso que torna esse sistema tão difícil de parar. Mas aqui vem a parte mais intensa, porque em alguns momentos eles sabiam que estavam sendo observados. Mesmo assim, executavam. Agora deixa eu te provocar. Por que alguém executaria uma operação sabendo que pode estar sendo monitorado? Resposta simples. Porque o risco calculado ainda valia a pena. Agora segura isso. Nem todas as operações precisavam dar certo. Apenas o suficiente. E isso cria uma vantagem absurda, porque enquanto as autoridades precisam acertar tudo, o cartel só precisa acertar o suficiente. Agora imagine o impacto disso ao longo do tempo. Pequenas vitórias constantes, fluxo contínuo, lucro acumulado. Agora multiplica isso por anos. É assim que você constrói um império. Mas aqui entra um momento decisivo, porque quanto mais eles executavam, mais confiantes se tornavam. E confiança pode ser perigosa. Agora pensa comigo, em que momento eficiência vira excesso de confiança? E quando isso acontece, erros deixam de ser evitáveis e passam a ser inevitáveis. Agora segura isso, porque em determinado ponto, eles começaram a assumir riscos maiores, rotas mais ousadas, operações mais rápidas, menos margem para o erro. E isso chama a atenção, mesmo que por pouco tempo. Agora me responde, vale a pena acelerar quando você já está vencendo? Essa é a pergunta que define tudo, porque no próximo bloco as consequências começam a aparecer, e não são pequenas. Agora eu quero saber, se você estivesse no controle, você continuaria escalando ou começaria a recuar? Comenta isso. E se você está acompanhando até aqui, você já percebeu que isso não é só sobre crime, é sobre sistema. E se você quer entender como esses sistemas realmente funcionam, se inscreve, porque o que vem agora é onde tudo se revela e nada fica escondido. O império que nunca caiu. No papel, eles perderam. Líderes capturados, rotas expostas, operações interrompidas. Tudo indica uma coisa. O sistema foi quebrado. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se um império depende de um homem, ele é realmente um império? Porque quando Joaquim El Chapo Guzmán caiu, o mundo esperava um efeito dominó. Colapso, desorganização, fim. Mas o que aconteceu foi o oposto. O cartel de Sinaloa continuou, operando, adaptando, lucrando. Agora pensa nisso com calma. Como algo sobrevive à perda do seu maior líder sem perder força? Isso não é sorte. Isso é arquitetura. E aqui está o ponto que fecha tudo. Eles nunca construíram um cartel. Eles construíram um sistema antifrágil. Agora deixa eu te provocar. O que é mais perigoso? Algo que quebra sob pressão ou algo que melhora com ela? Porque cada ataque, cada prisão, cada operação contra eles não enfraqueceu o sistema, forçou ele a evoluir. Agora segura essa. Quando líderes caem, novos assumem. Quando rotas são fechadas, novas surgem. Quando métodos são expostos, eles mudam, rápido, sem apego. Agora me responde, como você derrota algo que não depende de nenhuma peça específica? E aqui entra a parte que quase ninguém entende. Porque enquanto o foco estava nos nomes, nos rostos, nos líderes, o verdadeiro poder nunca esteve lá. Estava na estrutura. Agora pensa nisso. Quantas operações foram bem-sucedidas, mas não mudaram nada de verdade? E isso é desconfortável, porque cria uma ilusão de controle. Parece que está funcionando, mas o sistema continua. Agora lembra da pergunta do começo? Quem realmente controla o jogo? Agora você já tem a resposta. E ela não é simples. Porque em muitos momentos, o sistema não foi combatido, ele foi absorvido.
direta ou indiretamente. Agora segura essa ideia. E se parte da economia ao redor se adapta à existência desse tipo de operação? Isso significa que eliminar completamente pode não ser tão simples quanto parece. E é aqui que entra o verdadeiro twist. Porque talvez o objetivo nunca tenha sido destruir totalmente, mas controlar, conter, gerenciar. Agora pensa comigo. Você elimina algo que movimenta bilhões ou aprende a lidar com ele? Essa é a pergunta que muda tudo. Porque quando você entende isso, você percebe que essa história não é sobre vitória, nem sobre derrota. É sobre equilíbrio. Um equilíbrio instável. Agora deixa eu te fazer a última pergunta. Se um sistema ilegal consegue se integrar ao mundo legal, onde exatamente está a linha entre os dois? E mais importante, essa linha ainda existe? Pensa nisso. Porque enquanto você assiste esse vídeo, operações continuam. Rotas estão ativas. Decisões estão sendo tomadas. Agora, em tempo real. E você nem percebe. Se essa história te surpreendeu, a próxima vai mudar completamente a forma como você enxerga poder, dinheiro e controle. Clica no vídeo que está na sua tela e continua assistindo.